Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, para todos vocês, amém? Vamos ler a Bíblia lá no Gênesis, hoje no capítulo 33, Deus é bom e nos ajuda, de maneira que já estamos em Gênesis 33. É uma pena que nem todos puderam e podem estar conosco por causa de trabalho, de escola, mas estudamos o Novo Testamento todo na igreja, graças a Deus, e o Velho Testamento já estamos em Gênesis, capítulo 33. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, convida a pessoa para ler com você Gênesis 33. Diz, aí, achou? Diz assim: levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú com ele, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos, e perguntou: quem são estes contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegaram-se também Lia e seus filhos, e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o presente que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Então disse Esaú: ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas e leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho de Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez abrigos para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Depois que voltou a Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Amém? Gênesis 33, então, nós vamos ler hoje o que eu não li já há um bom tempo. Eu estou evitando de ler esse primeiro slide, porque ele é mais a título de curiosidade. O pecado do homem e os passos iniciais para a sua redenção, mediante a aliança divina feita com a raça humana, cuja história primitiva está no livro de Gênesis, é o tema principal. Ou seja, o livro de Gênesis vai mostrar a criação do homem, a criação de todas as coisas, portanto, vai mostrar a história primitiva da raça humana, e ele vai mostrar também o pecado, a entrada do pecado no mundo e os primeiros passos de Deus para tratar a questão do pecado. Então, se alguém um dia te fazer alguma pergunta sobre o pecado, vai em Gênesis que você já vai começar a ver, e na verdade é chamado de pecado original, ou seja, o primeiro pecado é a matriz de todos os pecados, pecado original. Ou seja, o primeiro pecado que se tem registro, tá? É o pecado que a gente vê lá no Jardim do Éden, de Adão e Eva. Bem, um assunto só vai tratar o capítulo 33. É do encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Na verdade, nós já vimos desde o início,
quando eles se separaram, e o motivo da separação. Jacó trapaceou mais de uma vez com seu irmão. Jacó, na verdade, foi o pivô, vamos dizer assim, de um clima dentro da família muito destrutivo, tá? Porque Jacó comprou direito de primogenitura, porque Jacó foi na onda da sua mãe e enganou, né, o pai deles, Isaac, para receber a bênção. Ainda que Deus tinha prometido tudo isso para ele, ele não precisava ter feito tudo aquilo. E isso gerou um clima tão ruim dentro da família, que Esaú, o irmão prejudicado, chegou a dizer: agora que está passando o luto do papai, eu vou dar um jeito, eu vou matar esse camarada, eu vou dar um jeito de matar. Então a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa muito da graça do Senhor, né? Ele disse: vou matar meu irmão. E aí o próprio pai deu um jeito de que ele fugisse, que ele saísse, fosse para Padã-Arã, para lá arrumar uma esposa para ele. E aí, agora nós estamos vendo ele voltando de Padã-Arã com a família, e ele vai agora se encontrar com seu irmão. Na verdade, esse encontro, irmãos, é uma das coisas mais bonitas, é um dos encontros mais bonitos que tem na Bíblia Sagrada, tá? A gente vai encontrar isso de uma forma muito bonita. Bem, Jacó, então, aqui nesse capítulo, tem um encontro com seu irmão após 20 anos. Por que 20 anos? Ele trabalhou 7 anos para casar com uma mulher, depois trabalhou mais 7 para casar com a irmã dela, e trabalhou mais 6 para ele adquirir bens. Então, somado esses anos, 20 anos, ele trabalhou na casa do sogro. Agora ele está voltando. Então, depois de 20 anos, ele vai encontrar com o irmão. Apesar dele ter lutado com Deus e ter vencido, nós vimos isso, irmãos, no capítulo anterior, né, nós vamos ver que apesar dele ter lutado com Deus, capítulo 32, versículo 22, e ter vencido nesse encontro, ele separa os membros de sua casa estrategicamente, contando com a vitória, mas também com uma possível derrota. Ou seja, mesmo depois de encontrar-se com Deus, ter a promessa de bênção, a gente vê ele ali contando com a possibilidade de derrota. Por quê? Porque ele vai dividindo a família dele em grupos, e se você não notou na divisão, eu notei, ele vai colocando as pessoas ele vai dividindo as pessoas de tal maneira que morreria primeiro quem era menos importante para ele. Vocês notaram isso? Quem notou? Hein? Quem notou? Ele estava tão preparado, ele era tão estrategista, que lá atrás vocês viram que ele mandou muito presente, e aqui agora os presentes vão chegar, você vai ver. Mas ele põe uma estratégia de tal maneira, que ele põe quem é menos importante para ele. Com uma mudança, ele vai na frente, tipo, se eu morrer, tem mais um grupo, mais um grupo, mais um grupo. E o que isso acontece numa estratégia de guerra? Os últimos grupos tinham a chance de morrer ou de fugir. Então, veja bem, na estratégia, você vai ver que ele faz isso. Ele estava contando com uma possibilidade de derrota. Mas a novidade desta vez é que ele fica na frente. Lá no capítulo anterior ele ficou para trás. Aqui ele fica na frente. Olha, levantou-se Jacó os olhos e viu que Esaú vinha com ele. Esaú vinha com 400 homens. Olha bem, por que Esaú foi encontrar com o irmão dele com 400 homens, sendo que o irmão dele estava vindo só com um bando de gente? 11 filhos, deixa eu ver se é 11 mesmo, me ajuda aí. Já tinha nascido 11. Então ele vinha com 11 filhos, 2 mulheres e as concubinas. Era tudo que ele tinha, e o gado, né? O gado, as ovelhas. Então ele vinha um grupinho pequeno de 11 mais 11 filhos, ele mais 2 mulheres, olha que grupinho. E o irmão dele vinha com 400 homens. Era desproporcional esse encontro, se tivesse ali uma guerra. Era totalmente desproporcional. Então, aqui a Bíblia diz que vinha Esaú com 400 homens. E aí, o que estrategicamente ele faz? Eu coloquei para vocês ali. O que ele faz? Ele reparte os filhos entre as 2 mães, Lia e Raquel, e entre as 2 servas que ele tinha. Mas como ele faz? Olha, ele pôs as servas e os servos na frente. Desculpa, servos e os servos não. Ele pôs as servas e os filhos das servas na frente. Não as 2 mulheres com quem ele se casou. Pois, ó, versículo 2. Pôs as servas e os filhos delas na frente. Logo depois ele pôs Lia, que é a mulher que ele não amava. Ele casou com Lia enganada. Ele queria casar com Raquel, mas o pai dela enganou ele. Então ele põe as servas na frente e os filhos das servas.
Depois ele põe Lia, a outra mulher dele, que ele não amava, com seus filhos atrás, os filhos atrás destes. E depois Raquel e José, por último. Raquel era a mulher que ele amava, e certamente o filho da mulher que ele amava era muito importante, então ele pôs lá. E aí a Bíblia diz que então aí o versículo 3 diz que ele mesmo passou diante deles. Ou seja, ele foi na frente, e olha que estratégia. Ou seja, vamos lá, então ele na frente, as servas com os filhos logo atrás dele, mais atrás a mulher que ele não amava muito, que é Lia, ou não amava nada, né, vamos dizer assim, Lia, mais os filhos, e atrás de tudo, a Raquel que ele amava, por quem ele trabalhou 14 anos, tá, irmãos? Há quem diga que ele trabalhou 7 anos por causa de Raquel, mas na verdade, se você perceber, ele trabalhou 14 anos por Raquel, porque ele tinha combinado 7 anos para Raquel. O pai dela enganou depois de 7 anos e deu a Lia, e comprou ele, então você tem que trabalhar mais 7 por causa da Raquel. Então, na verdade, ele somado, ele trabalhou, foi 14 anos para ter uma mulher. Se ele não tivesse sido enganado, irmão, ele tinha trabalhado 7 anos e acabei, não vou trabalhar mais. Então, irmãos, veja bem, ele põe então mais atrás a mulher que ele amava, a esposa, a Raquel, com seus filhos, e ele vai lá para frente, ele era o primeiro da lista. Se morre ele, tinha as servas com suas filhas, logo atrás, os seus filhos logo atrás. Se por acaso morresse, tinha atrás a Lia com os seus filhos, e se por acaso ela morresse, tinha cá atrás Raquel e o José. Veja bem que estratégia, o homem é estrategista, por isso que eu coloquei, olha, mesmo depois dele ter se encontrado com Deus, lutado com Deus e vencido, no capítulo anterior, a gente nota que ele estava preparado para uma vitória, mas também estava pronto, em caso de derrota, não sei se ele fez isso, mas certamente o povo de trás ia ter uma solução, que era pelo menos evitar a morte temporariamente. A novidade é que ele, irmãos, não faz igual ele fez anteriormente, ele vai para frente, porque lá atrás, no capítulo anterior, quando ele ficou para trás, ele pôs o povo na frente e ficou para trás, o capítulo anterior, que diz para nós, a partir do versículo 22, ele teve um encontro com Deus. E é desse encontro com Deus que eu estou mostrando para vocês que nasce um novo homem. Já começa uma mudança. Ele vai para frente. Ele vai para frente da batalha. Um detalhe importante que ele se curva diante do irmão. Lembra lá atrás como ele era tupetudo, ele comprou direito de primogenitura, ele entrou na enrolação de enganar o pai. Só que aqui, irmãos, o capítulo mostra para nós, o versículo 3, que ele mesmo passou diante de todos e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou perto do irmão dele. Então eu imagino, não sei se era uma reta, não sei se o terreno era plano, se era deserto, não importa o que era. Eu só quero que você imagine essa cena, ele se vendo de longe, e ele se curvando 7 vezes antes de chegar perto do irmão dele. É muita coisa, irmão, é muita humilhação. Ele se humilhando, a gente vê. Primeiro ele teve a experiência no Val do Jaboque, ele volta um homem diferente, e agora ele vai, curva com a cara no chão uma vez. A Bíblia diz assim, que ele se curvou, ele se inclinou à terra 7 vezes. Se inclinar à terra, irmãos, não é só aqui assim não, tá? E de alguma maneira ele ajoelhou, ele se curvou uma vez, depois andou mais um pouco, se curvou mais uma, andou mais um pouco, se curvou mais uma, até chegar a 7ª vez, antes de encontrar com o seu irmão. Bem, a gente poderia parar aqui e meditar nessa questão séria ali, ó, de se humilhar. Quantas vezes você está disposto a se humilhar diante de alguém? Irmão, a pior coisa que a gente faz na vida é querer sempre ser bom e sempre vencer. Tem gente que acha que a humilhação, eu não vou falar nem humildade, porque a gente tem um conceito errado de humildade. Humildade não é bem o que a gente pensa. Tem gente que pensa que é humilde, não é. Eu já vi gente pobre que acha que é humilde, mas é mais orgulhoso do que rico. Eu já vi rico humilde e pobre orgulhoso. Não é o que a gente pensa. Tem gente que pensa que humilde é aquela pessoa que anda assim, tá, anda todo esfarrapudo. Não, eu já vi muita gente pobre que anda esfarrapudo, que anda de cabeça baixa, mas se você pisar no calo da pessoa, sai de perto. Eu já conheci gente assim. Alguém já conheceu gente assim? Eu já. É gente que você olha e fala, não, mas fulano é humilde demais, não é um exemplo, aquilo ali é a expressão exata de Jesus Cristo, nossa Deus, é humilde demais. Mas, irmão,
Se você contrariar em alguma coisa, sai de perto, porque sai tiro para todo lado. Isso não é humildade, isso é orgulho, isso é atrevimento, isso é mil e uma coisa. Então eu quero chamar a atenção para a palavra humilhação, né? Ele, em sinal de humilhação, ele se humilha, ele se curva 7 vezes, até que conta com o seu irmão. A gente está precisando curvar diante também das pessoas, irmãos. É necessário a gente aprender a curvar. O fato de Jesus, antes de morrer, ter colocado os seus discípulos, pegado uma bacia, pegado uma toalha, colocou a toalha do lado dele e lavou os pés dos discípulos. Irmão, para você lavar o pé de alguém, você tem que se curvar. Não tem jeito de eu ficar igual eu estou aqui, ó, cheio de pose. Irmão, pediu o Juninho, vem cá, Juninho, eu vou lavar os teus pés. Vem cá, irmão Zé Arli, eu vou lavar. Não tem jeito de eu lavar os pés de nenhum dos irmãos se eu ficar na posição que eu estou aqui, ó. De qualquer maneira eu tenho que baixar. Digamos lá que o fulano sentou aqui, ó, e eu vou lavar os pés do fulano. Irmão, eu tenho que me curvar. Jesus se curvou diante dos homens naquela hora. Era esta a lição que ele estava dando. Não tem como não curvar. Eu tenho certeza que Jesus não colocou os camaradas sentados lá em cima, né? E aí ele vem cá e pegou a água, passou no pezinho, depois enxugou com toalha. Ele dobrou. O próprio Deus se curvou diante do homem, não porque ele precisava se curvar, mas é porque ele queria deixar uma lição para nós de humilhação. É necessário nos humilharmos, é necessário lavar os pés uns dos outros. Lembra que Jesus falou depois, ó, depois dessa lição, depois que ele falou com Pedro, conversou com Pedro, ele deixou uma lição, ó, se eu sendo mestre fiz isso, vocês também têm que fazer a mesma coisa. Então, irmãos, não tem como. Jesus curvou, ele baixou, nem que seja um pouco ele baixou, e ele lavou os pés dos discípulos, mostrando para nós que a gente precisa fazer isso. Então, às vezes a gente quer, irmãos, vencer na força, na garra, não quer dar o braço a torcer, não porque eu estou certo, não porque é assim. Irmãos, é necessário repensar as nossas atitudes dentro do padrão da Bíblia, no padrão de relacionamento. Principalmente dentro de casa, já que nós estamos falando muito sobre família, que é um dos temas que mais foi pedido, tá, irmãos? Então ele se curva, se humilha, 7 vezes ele se dobra, diz o versículo 3, antes de chegar perto do seu irmão. Mas depois, no versículo seguinte, a Bíblia mostra para nós que eles se abraçam. Eles se abraçaram, na verdade, está aqui, se abração, tá, irmão? Mas não é abração, não, tá? Aquilo ali é um M, tá? Eles se abraçam, aqui é M, ó, sem o circunflexo. É abraçam. É circunflexo, não é tio, né? Tio. Eles se abraçam e choram. Depois da conversa, eles seguem sem nenhuma ofensa entre eles, mas com muita desconfiança por parte de Jacó. Jacó continua cabreiro, como se diz, né? Aqui em Minas é cabreiro, lá na Bahia é cabreiro também, irmão Zé Ali. Ele continua meio cabreiro. Mineiro fala cabreiro, fala ressabiado, né? Ele estava sempre com o pé atrás com o irmão dele. Você vai notar isso na conversa, no diálogo, ó. Então eles correram um enquanto do outro, abraçou, aliás, deixa eu corrigir. Quem correu foi um homem, não foi eles não. O versículo 4 diz, então Esaú correu ao encontro de Jacó, que já tinha se curvado 7 vezes na terra. A posição de correr não foi de Jacó. Jacó foi de humilhar-se com toda aquela estratégia, que teve um bom efeito, glória a Deus, funcionou, né? Eu creio que a estratégia de Jacó começou a funcionar quando ele teve um encontro com Deus no capítulo anterior. Quando o homem se encontra com Deus, quando o homem se humilha diante de Deus, quando o homem luta com Deus, e quando o homem é determinado e fala, Deus, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me abençoar, como Jacó fez, irmão, a vitória está garantida. Está garantida quando a gente fala, Deus, eu não saio da oração, eu não saio desse momento de comunhão com o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Isso, irmãos, quer dizer uma coisa para nós, persistência. E um detalhe, Deus não quer homem nem mulher que não persiste na presença dEle. Jesus ensinando os discípulos, no capítulo 18 de Lucas, ensinando os discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, Jesus ensinou lá a parábola da viúva que ficava importunando o juiz, importunava o juiz todo dia, resolve a minha causa, resolve a minha causa. A Bíblia diz que o juiz não era bom, mas de tanto aquela viúva importunar, o juiz resolveu o problema dela. E aí Jesus vai e explica, é assim também com Deus, peça, insista, que o Senhor vai te dar, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Então a Bíblia orienta a gente, irmãos, a ser insistente com Deus. A Bíblia não manda ser repetitivo, mas ser insistente sim. Lembra Jesus nos ensinando a orar, quando vós orardes, não useis de vãs repetições, não é aquela repetição da oração desnecessária,
Mas seja insistente com Deus e vamos ver o que vai dar. Aqui a gente vê que, em um exemplo de persistência, no capítulo anterior, Jacó lutou com Deus, insistiu e falou: eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Deus viu que a batalha estava perdida ali, naquela hora. Perdida por quê? Porque ele falou assim: esse homem, de fato, ele não vai me deixar sossegado enquanto eu não abençoá-lo. Já imaginou o que é você vencer na oração? É isso. Vencer na oração é você ir para a oração e persistir até que Deus te ouça e te atenda e te dê uma resposta. Paulo disse que insistiu com o Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho na carne que me perturba. Ele insistiu, ele teve uma resposta de Deus: não adianta, porque eu não vou tirar o teu espinho da carne. Ele teve uma resposta: vai para o teu canto, porque a minha graça te basta, Paulo. O meu poder, minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Vai, você precisa desse ponto fraco, dessa fraqueza, para que eu te fortaleça. E Paulo falou muito bem, ele seguiu em frente, ele não conseguiu o que queria, mas insistiu e pediu ao Senhor, e Deus lhe deu uma resposta, respondeu a sua oração. Então, que a gente vê que isso acontece, um sinal de humilhação, se curvou diante do seu irmão, depois o seu irmão correu até ele. Então a iniciativa desse encontro, desse choque entre eles, sei o que foi, diz o versículo 4, que Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e lançou ao pescoço dele, o beijou. E a Bíblia diz que eles choraram, os dois aí abriram o bueiro, né? Como minha mãe dizia, abriram o bueiro e começaram a chorar, e os dois choraram. E a gente vê depois que a conversa vai seguir sem nenhuma ofensa. Olha bem, depois do abraço, do choro e tal, Esaú levantou os olhos e viu as mulheres, os meninos, e ele perguntou: quem são estes contigo? Esaú que puxou a conversa: oh, quem é esse pessoal que está vindo, essas mulheres e esses meninos? Aí Jacó dá uma resposta muito tranquila, mas uma resposta que não identificou ninguém. Geralmente numa família onde eles eram 11 filhos, me ajuda a somar, 11 filhos, 2 esposas legítimas, dá 13, não é isso? 11, 12, 13. Mais 2 concubinas, 2 servas, aí deu 13, 15. Então, numa família de 15, quando alguém pergunta: quem são estes que estão vindo, essas mulheres, esses meninos, sabendo que não vinham todos os 15 juntos, ali estava ele, e que vinha atrás, em grupos, em caravanas, primeiro as 2 servas e os filhos dela. Não seria muito mais fácil virar: não, esse aqui é o Wilkes, esta é a Arminda, e não era muito mais fácil? Esse aqui é o Juninho, não é? Esse é o Cláudio, não era mais fácil? Mas olha a resposta que ele dá. Você vai acabar sentindo, cada um sente o que quer quando lê, tá, irmão? Eu percebi que ele acaba se reservando, ainda com medo e com temor. Ele vira para ele dar a seguinte resposta: quem são esses? Perguntou Esaú. Ele responde: os filhos que Deus bondosamente deu ao teu servo. Olha que resposta. Não seria melhor se apresentar, né? Meus filhos, isso aqui é o seu tio, né? Esse aqui é o Esaú, meu irmão, ou o contrário, esses são fulano, fulano, fulano. Aí atrás você vai encontrar com mais fulano, fulano. Você vê que ele dá uma resposta boa, bonita, que reconhecendo que foi Deus que deu. Olha, nós poderíamos pensar de outra maneira. Agora ele não vai mais usurpar, querer nada. A bênção lá atrás, ele comprou ela com um prato de guisado, depois ele enganou o pai dele de certa maneira para ser abençoado, mas agora ele já atribui a Deus a bondade. Olha, Deus bondosamente me deu esses filhos, ou seja, eu não roubei de ninguém, meu irmão Esaú, eu te roubei o direito de primogenitura, mas esses filhos veio lá de cima, é herança do Senhor, os filhos, esses aqui são que Deus bondosamente me deu. A gente pode pensar numa resposta muito boa que ele deu, mas você vai ver também que ele poderia ser mais preciso. Esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano. Você vai ver sempre você vai acompanhar e vai ver um toquezinho de temor. Depois, a Bíblia diz que então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e eles se inclinaram diante de Esaú. Aqui as servas e também os filhos dela se inclinaram diante de Esaú. Note uma coisa, irmãos, que eu anotei aqui para você. Aquele que queria matar Jacó, lá atrás, que era Esaú,
Você lembra que Esaú, seu bravo, e vou matar meu irmão, porque meu irmão não podia ter feito isso comigo? Deixa eu ver se eu localizo aqui o 27:41. Diz assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse: os dias de luto do meu pai estão próximos, então eu vou matar Jacó, meu irmão. Ou seja, os dias de luto estão próximos, meu pai vai morrer, e eu vou matar meu irmão. Ou seja, aquele que queria matar seu irmão há anos atrás, isso é anos, tá, irmãos? Ele ficou 20 anos trabalhando lá depois disso aqui. Então, olha bem, o camarada que há 20 anos, mais de 20 anos atrás, queria matar seu irmão, agora corre para abraçá-lo. Veja o que Deus pode fazer no coração e na mente de alguém. Está vendo? Ó? Num sinal claro da transformação que Deus pode operar, fazendo grandes inimigos nossos se tornarem grandes amigos, se a gente colocar as coisas diante do Senhor Deus e deixar Deus tratar com cada coração, com o da gente e tratar com o outro também. Outro fator claro era que o temor de Jacó, no capítulo anterior, aqui atrás, Jacó estava com tanto medo que a Bíblia diz que ele temeu pela sua vida e pela vida das suas mulheres e das servas e dos filhos. Um fator claro era que o temor dele, então, no capítulo anterior, era fruto da sua mente e consequência do pecado, da maldade que ele cometeu. O camarada cometeu maldade com o irmão dele lá para trás, e por aí vai, chegou muito tupetudo, e trabalhou duro com seu sogro por 2 mulheres, e depois pelos bens. O camarada era mas quando ele tem um encontro com o Senhor, ele converte. Agora a gente nota que ele se armou todo para não morrer, nem ele, nem os filhos, e nem as esposas, morrer pela mão do irmão. Qual o medo dele de Esaú matar ele? Medo de vingança. Era vingança, irmão. Era o medo de vingança. Ele não falou que ia matar o irmão dele, não sei o quê. Aliás, o irmão dele não falou que ia matá-lo, e ele saiu meio que fugido. Agora ele precisava voltar para casa. E ele pensou: meu irmão vai me vingar, ele vai matar a mim, vai destruir tudo que eu tenho, porque meu irmão me odiava. Mas quando você se transforma, irmão, você assume a responsabilidade. Ou seja, eu plantei no passado, eu fiz um punhado de besteira. De fato, eu dei motivo para eles me odiarem, o meu irmão me odiar. Agora eu preciso vencer isso, eu não posso viver corrida a vida inteira. Eu não vou ficar fugindo a vida inteira. Eu preciso. Teve um encontro com Deus, criou coragem, criou estratégia e foi encontrar com o irmão. Mas o fato do irmão dele correr para abraçá-lo, o irmão que queria matá-lo, a gente chega a esse entendimento que era mesmo fruto da mente dele, todo o terror, consequência do pecado que ele cometeu. Meu irmão vai me vingar, eu fui mal com ele, então é melhor agora eu me preparar para morrer, porque meu irmão vai me matar. É estratégia de esperto, irmão. Um chama malandro, não, vocês vão confundir malandro com malandrão. Mas é estratégia de esperto. Claro, ô irmão, o camarada que é inteligente, não sei se foi o Kleber que me falou, sei lá quem é que me falou, ele era esperto. Jacó era um camarada esperto. Só que agora aquele homem esperto morreu no jaboque. É isso que eu queria mostrar para vocês, e vocês vão ver ao longo da Bíblia. Aquele homem esperto ficou no jaboque. Porque os homens espertos sempre vão correr. Agora, os homens cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele chega no momento que ele para de correr. É o que eu disse no trabalho passado. Nós temos que enfrentar os nossos fantasmas e os nossos monstros que a gente criou. Se eu criei um monstro, eu tenho que enfrentá-lo. Se eu pequei, plantei uma semente no passado do pecado, eu tenho que enfrentar aquilo. Aqui tem que ser resolvido. Deus não trabalha no coração da gente enquanto a gente não resolve, irmãos, aquelas pendengas que a gente criou. E Deus exige da gente aquela palavrinha que eu falei lá atrás: humilhação. Temos que nos humilhar diante de pessoas que nós maltratamos e que o Espírito Santo de Deus hoje nos lembra, tá? Quando Deus me lembrar de alguma maldade que eu fiz, alguma coisa, eu preciso buscar de Deus a direção. E geralmente Deus exige que nós nos humilhemos. Não existe aquele negócio de perdão de longe. A gente precisa consertar. É o exemplo dele dobrar 7 vezes antes de chegar no irmão dele. É humilhação. Ele estava dizendo para o irmão dele de longe: olha, irmão, eu temo pela minha vida. Agora eu sou um homem de Deus, eu tive um encontro com Deus, eu temo pela minha vida. E é o seguinte: eu estou morto. Eu estou morto agora. Eu longe de você, meu irmão, com a inimizade sua. Irmão, ser distante de mim, eu estou morto. Então, olha, eu estou indo, não me mate. E se curvou uma vez, 2, 3, 7 vezes. Teve o resultado que teve, uma reconciliação perfeita aos olhos do Pai.
Mas a gente tem que entender, irmão, nós estamos mortos enquanto a gente guarda a mágoa no coração e a ruindade. No momento que você libera isso, a morte física para nós é lucro. É a conclusão que ele chegou. Então, irmão, você pensou bem. Ele foi muito esperto em fugir naquele momento. E a gente sabe que a melhor coisa que a gente faz é na hora da ira, vaza fora. Se o teu irmão está irado, baixa a bola, vai embora, corre. Né? Um homem vivo vale mais do que um homem morto no caixão. Mas eu não enfrentaria uma situação daquela, vazava fora. Aliás, é isso que a polícia orienta. Se o bandido chegar perto de você com a mão aqui dentro, com a mão, uma atitude suspeita, está armado, entrega tudo que ele tem, vaza fora, nem olha no olho, faz movimento leve, não faz movimento brusco, não faz rapidamente. A gente viu lá no Rio a mulher que morreu porque foi cuidar do nenenzinho dela que estava atrás, o bandido não quis saber como ela no tiro dentro do carro. Não faz movimento brusco, entrega tudo que ele pedir, não olha no olho do bandido e ele te manda embora, entrega tudo. Quem reage corre um sério risco. A gente vê alguns casos de sucesso, mas é raro. Então, querido, é uma atitude esperta. A gente vê que o camarada era esperto, vazou fora. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, irmãos, não enfrenta ninguém quando vem irado para o teu lado. Isso que a polícia ensina lá, movimento leve, entrega tudo. Jesus ensinou isso. O que Jesus falou? Quem lembra? Entrega tudo para o bandido, não dá bobeira. Quando ensinou? Não é? O que Jesus fez? Não é? Mata o morro, Isso é sobe o morro. Mata o morro, né? Sobe o morro. O que Jesus fez? Se alguém bater aqui, dá o outro lado. Se o bandido quiser arrancar a tua capa, entrega para ele. Tudo, a roupa de baixo. Se andar para ir 1 milha, vai 2. Essa estratégia aí militar para tentar livrar a gente da morte, irmão, isso na verdade é o que Jesus ensinou. Entrega tudo para o bandido. Então a gente precisa entender, tá, irmãos, isso. Esse encontro agora é permeado de mudança e de transformação. Usando de sabedoria, irmãos, isso eu aplico para dentro do relacionamento, marido, mulher, filhos, dentro de casa. Usando de sabedoria, irmãos, nenhum dos dois menciona os problemas do passado nessa conversa. Sabe aquele negócio, depois de 20 anos, você chegar perto do irmão e encontrar, ô irmão, rapaz, eu nunca esqueci aquilo que você me fez. Ó irmão, você me deve uma explicação. Ô irmão, é o seguinte, irmão, nem Jacó tocou no assunto com ele e nem ele tocou no assunto com Jacó. Jacó tinha que se virado e falar, ô irmão, eu quero que você me perdoe porque eu roubei o teu direito de primogenitura. Me perdoa. Irmão, esquece do passado, vigia. Vigia. Se você notar aqui, nenhum dos dois mencionou o problema passado, muito pelo contrário. Jacó insiste para que ele receba presente. Ô, meu irmão, tem aqui um punhado de presente para você. Pega esse presente, por favor. E eu fui pesquisar. Presente é uma forma antiga de você mostrar bondade e sinal de reconciliação. Quem manda um presente na frente, nós vimos no texto passado, anterior. O presente, provérbio diz que o presente aplaca a ira. O presente em segredo, você manda um presente para alguém, a pessoa murcha a bola. Mas quem de nós está disposto a mandar presente para o inimigo? Você lembra a Bíblia dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá pão para ele? Se tiver sede, dá água, porque com isso você amontou a brasa na cabeça dele. Ninguém quer dar pão para o inimigo, nem água para o inimigo, ninguém quer mandar presente. A gente quer guardar a mágoa e virar as costas, ser de lá e eu de cá. É o caminho oposto para você ser vitorioso, só que a gente não quer ouvir esses conselhos. Entendeu, irmão? Ali a gente nota isso, ninguém lembrou do passado e Jacó ainda insiste para ele pegar um punhado de presente. É uma forma antiga de você mostrar boa vontade, ou seja, eu estou com boas intenções com você, ou pelo menos você está dizendo, tenha boas intenções comigo, não me mata dessa vez, né? Mata de outra, mas não dessa. Tenha boas intenções comigo, e é um sinal antigo de reconciliação. Antigamente, na história, conta que os homens faziam um negócio e davam um presente qualquer, coisa simbólica. Tirava o chinelo, dava para o outro, tirava um cajado que ele usava e dava para o outro. Os índios até hoje têm essa cultura, a cultura indígena tem. Você não pode ir numa tribo, irmãos, e não levar para eles nada. Você tem que levar um espelho, lembra de algo que eles precisam lá, né? Algo que não tem, e leva. Você chega perto do representante da tribo, do cacique, se apresenta e tal, e tira um presentinho, coisa mínima simbólica. E se ele for com a tua cara, ele vai te dar um presente simbólico também, podendo até te dar
cocá, não, eu esqueci como é que chama, um cordãozão, o colar e podendo te dar um cocá, em nível máximo, te fazendo quase que um membro da tribo. E há quem seja tão amigo deles que eles fazem membro da tribo. Existem alguns exploradores do Brasil que lutaram muito pelo direito indígena e ganharam a nacionalidade, não, mas apesar que é a nação indígena, né, ganharam lá o direito de ser reconhecido como um membro daquela tribo e com todas as honrarias, porque eles foram com a cara do camarada, o camarada ajudou eles tanto, eles reconhecem e fazem isso. Então, querido, o presente tem um valor simbólico e a gente está precisando aprender a mandar presente também, amém, irmãos? Mandar presente. O presente, eu queria que vocês entendessem que o presente, o valor do presente não está nem no preço que a gente compra. Eu já ganhei uma gravata baratinha, já ganhei um par de meia e nunca vou esquecer da pessoa que me deu aquilo. Coisa baratinha. Às vezes você ganha um marcador de Bíblia, que eu nem sei quanto que custa. Você ganha um marcador de Bíblia, aquilo não custa tanto dinheiro, mas aquilo a gente guarda porque sabe, nosso Deus, fulano espontaneamente do nada se me deu. Que seja um pedido de reconciliação, ou que não seja, mas aquilo tem um valor. Então o valor do presente não está nem no preço dele. Está, irmãos, é naquilo que ele significa. A gente precisa aprender, né? Se quiser mandar 1 milhão também, não tem problema, não é, Nasceu? Se quiser 1 milhão, né? 2 milhões, mama, está tranquilo. Note que depois do encontro com Deus no Val do Jaboque, um detalhe importante, e eu pedi vocês para vocês notarem isso. Depois que ele se encontrou no Val do Jaboque, o rosto do seu maior inimigo se torna como o rosto de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Depois que eles se conversaram muito, então, Esaú disse, depois que ele apresentou os presentes, Esaú disse, olha meu irmão, eu tenho bastante, versículo 9, seja o que você tem para ti. Aí no versículo 10 diz assim, então disse Jacó, não, se agora achei graça aos teus olhos, te peço que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e você se agradou de mim. Meu Deus, eu te mostrei lá atrás que o irmão dele queria matá-lo, ele saiu meio que fugido, e eles eram inimigos, o irmão dele odiava, e ele corria do irmão, ele preparou uma estratégia para o irmão dele não matá-lo, mas agora, depois que ele teve o um encontro com Deus, o olhar, a cara, o rosto do irmão dele, Esaú, que era o grande inimigo dele, para ele pareceu o rosto de Deus. E eu procurei a palavra lá, é essa mesmo. Ele viu, não é que ele viu Deus na cara do irmão deles, irmãos. Não é nada disso. Ele não olhou e falou, pai, essa é a cara de Deus. Ele está dizendo que viu o rosto dele como se tivesse visto o rosto de Deus. Ô, irmão, nosso maior inimigo torna-se o nosso maior amigo. Se a gente tiver... E olha bem, irmãos, quem teve encontro com Deus não foi o inimigo dele, não foi Esaú, foi ele. Por isso que é eu que tenho que encontrar com o Senhor, é você que tem que encontrar, para que a gente possa olhar o nosso inimigo e ver o rosto dele como o rosto de Deus. É muito sério isso, irmão. A transformação não é para o outro, a transformação é para nós. Deus não quer transformar o outro, Ele quer me transformar e te transformar. Então eu fiz questão de colocar isso aqui, olha, o rosto do seu maior inimigo agora é visto como o rosto de Deus, não é assim? Bem, Esaú, irmãos, depois a gente vê no versículo do 12 ao 16, que Esaú queria viajar com o irmão dele. Eles queriam seguir a viagem agora de Esaú voltando, né? E Jacó seguindo o seu caminho até o encontro do seu pai na terra de Siquém. A gente vê que Jacó queria viajar com seus filhos, mulheres e gados, né? Mas como eles exigiam lentidão, e isso poderia ser irritante para aqueles homens, a gente nota que Jacó usa esse argumento, olha, os meninos não aguentam andar muito, o gado e tal, vamos fazer o seguinte, você segue e nós vamos seguir atrás. Então Esaú sugeriu que deixar um grupo de homens para protegê-los. Ele até chega a dizer isso, eu vou deixar alguns homens com você, né? Mas a gente nota que Jacó acaba declinando da oferta, e ele considerou isso desnecessário, versículo 12 ao 16, quando ele fala, não, meu irmão, deixa isso, pode deixar que nós vamos seguir o nosso caminho. Só que você vai notar uma coisa, a gente pode perceber que ele estava com um pouco de medo outra vez, de que o irmão dele pudesse armar alguma coisa para ele. Camarada, o tempo todo ele vai deixando esse medo, irmão, é terrível, tá? Olha bem, Esaú foi sincero em tudo que falou e parecia até ser um bom homem, mas aparentemente Jacó queria escapar do seu irmão. Ele sabia que seus caminhos conduziam para direções diferentes. É difícil demais você conviver com o seu inimigo, irmão.
Por isso que a inimizade é uma praga. É muito difícil você conviver com o inimigo. E aquele que foi mal, aquele que armou, sempre vai pensar, esse camarada ainda guarda alguma coisinha da maldade que eu fiz. E aí você vai seguir, você vai ver, olha bem, depois que ele insiste para aceitar o pedido, versículo 12, então disse Esaú, olha, ponhamos-nos a caminho e vamos, e eu irei diante de ti. Jacó respondeu, meu senhor sabe que esses filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Aí ele fala, passe o meu senhor diante de seu servo e eu seguirei conduzindo pouco a pouco conforme o passo do gado que está diante de mim e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir, até que nós nos encontremos lá em Seir. Então você vai ver o tempo todo ele está com o pezinho atrás. E respondeu Esaú no versículo 15, então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Jacó vira, para quê? Basta que eu ache graça aos teus olhos, meu senhor. Ele não aceitou. Eu deixar desses 400 homens que Esaú trouxe, deixar um pouco desses homens comigo aqui, eu não vou deixar. Isso aí não dá não. É melhor, vai na frente, preocupa não. Viu, irmão? Sempre aquele medo, pode pôr um veneno na minha comida, né? Pode sei lá o que, enquanto eu estiver dormindo. A pior coisa que a gente faz, pior coisa que o ser humano faz é ser mal para alguém. Porque no dia que você converte, o passado continua lá. Sabia? Eu falei isso que semana passada, já falei muito antes. Deus não apaga da tua memória o teu passado. Se ele apagar, chama-se amnésia. Você deu algum problema, levou alguma pancada, alguma coisa. Está lá na tua memória, irmão. Não sai. Então as coisas que a gente fez no passado, não vamos esquecer. A gente precisa superar cada uma delas. E o que Jacó está fazendo aqui não é esquecendo o passado. Ele está superando o passado e enfrentando o passado dele, que chama-se Esaú. Eu fiz tanta maldade com Esaú que eu não posso mais correr de Esaú. Eu preciso enfrentar meus monstros. Eu criei esse monstro. Se eu não tivesse armado para o meu irmão, não existia esse irmão querendo me matar. Então, querido, não morre o passado. Nós é que morremos para o passado. Mas o passado fica lá. A gente precisa enfrentar. E é difícil. É difícil, muito difícil, tá? Então a gente vê isso, tá? Ele mais uma vez parece e entende. E tanto que ele entende que os caminhos vão para direção diferente, e o medo dele era tanto do irmão aprontar com ele, que você vai ver que eles não vão para o mesmo lugar, tá? Partindo Esaú para Seir, isso está no versículo 16, assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho de Seir. Tá? Olha bem, ó. Para você ver como é que o medo do homem era tanto. Não aceitou que o irmão dele mandasse homens com eles, ele foi atrás. Esaú, o irmão foi para Seir, Jacó foi para Sucote. E ele foi em seguida para Siquém, que era onde ele queria chegar. Ele compra ali um terreno, levantou um altar ao Deus, e ele chama o Deus de Israel, e ali eles começam a se separar. Note, se separar outra vez, na verdade, tá, irmãos? Tiveram um encontro no meio do caminho e cada um vai para o seu lado. Note que a adoração pública, irmãos, foi e sempre será uma marca de santidade. Ele constrói ali, ele levanta um altar a Deus, o Deus de Israel. Isso aí, altar naqueles ambientes era lugar público, tá? Lugar de culto. Isso aqui é um altar, a gente chama de altar, não é? Aqui é lugar público. Então, quando você adora publicamente, você está dando um sinal de separação, de santidade a Deus. Aquela pessoa que é acanhada e não adora a Deus publicamente, ela ainda não se sente forte o bastante para assumir uma separação para Deus. É aquele crente engavetado, né? Aquele crente que é crente a vida inteira, trabalha 30 anos na empresa, sai de lá e ninguém sabe que ele é crente, ele fica escondidinho. Ele chama o crente, como é que é, 007? Isso mesmo, é o crente 007, ninguém sabe quem ele é, só ele que sabe. Não pode ser assim. Ali você vai notar que essa construção de altar mostra para nós o culto público. O camarada, ele começa a construir altares, você vai ver que ele passa a ser um construtor de altar. Aí eu coloquei esse mapa para você, para te mostrar que ele estava saindo de um lugar que chamava Padã Arã, não é? Encontrou-se com o Senhor em Betel, né? Teve um encontro no Val do Jaboque, né? Deus mandou ele de volta a Betel. Agora, depois que ele encontra com Esaú, irmão dele, o Esaú quer ir junto com ele despista, o irmão dele vai para Seir, ele vai para Sucote, querendo chegar em Siquém, que é o ponto final dele nessa viagem, tá? Que é na terra de Canaã.
Então eu mostrei para vocês aqui, coloquei aqui para vocês verem, ó, Padã-Arã é isso aqui, é onde ele é aqui que ele casou com as filhas de Labão, aqui que ele trabalhou 20 anos, tá? Aí depois, agora ele está saindo para vir para esse lugar chamado Siquém. Ô, irmãos, esses pontos aqui não são exatos não, tá, irmão? Isso aí é a forma como foi escrita. Aí ele veio aqui para Siquém, saiu de Padã-Arã com as mulheres, com os filhos, com o gado, e veio para chegar aqui em Siquém. Lembra desse caminho? Então a gente vai ver, irmãos, que quando ele agora vai para Seir, o irmão dele vai para Seir, desculpa, e ele vai para Sucote, a gente vai ver que eles estão muito, muito em frente um ao outro. E o lugar é mais ou menos emboladinho aqui assim. Não dá para a gente mostrar, porque eu não achei um mapa melhor, que fosse ampliar, pudesse ampliar. Estava tudo muito ruim na internet. Mas é como se, vamos dizer, é como se Seir estivesse assim e Sucote estivesse logo do outro lado. Esse Seir aqui é o nome do dono das terras, é igual está aqui, Gósen, Sul, Edom, Parã, tá vendo? Ó, é os nomes das pessoas. Então, irmãos, eles ficaram muito próximos um do outro. Aqui está o Monte Moriá, aqui está Betel. Betel é onde ele tem aquela visão da escada, né, dos anjos subindo e descendo. E tá vendo? Então, tudo aqui é região. Eu esqueci de pegar a distância de Padã-Arã até aqui onde ele agora está indo para encontrar para rever a família, rever o seu pai. Esse é o mapa que a gente pode olhar. Isso tem nas Bíblias, principalmente as Bíblias antigas, tá? Viagem de Abraão, viagem de Isaac, viagem de Jacó e as estradas principais da época, tá? Só para a gente ter uma noção desse caminho, porque a Bíblia encerra dizendo que Esaú foi para Seir e Jacó foi para Sucote. Edificou para si uma casa, fez abrigos, né? Por isso chamou Sucote. Verso 18 diz que depois que ele voltou de Padã-Arã, ele chegou são e salvo em Siquém, que era o lugar que ele queria vir. Chegou são e salvo, porque ele pensava que o irmão poderia matá-lo. E essa terra está em Canaã, tá vendo? Ó? Chegou em Siquém, que está em Canaã, que pertence às terras de Canaã, a terra da possessão. Eles estão voltando. É aqui agora que vai desenrolar a Bíblia, aqui em Canaã vai desenrolar os fatos de Jacó, os fatos de José, o filho dele, todos aqueles assuntos que nós vamos ver de trair o irmão dele, e é onde o José é vendido aqui para o Egito, tá? Todo desenrolado está aqui, o Jacó está chegando aqui, né? Agora ele chama Israel e vai ter, todas as trâmites vão acontecer aqui, vai haver a fome em Canaã, e eles vão, o José vai ser traído pelos irmãos e vai ser vendido para o Egito. Estando aqui, está vendo as terras de Gósen? Gósen, quem se lembra, quem já leu a Bíblia várias vezes? O que significa a terra de Gósen para o povo de Israel? É difícil lembrar assim, mas eu vou falar. É onde o povo de Israel, quando vai acontecer da fome, que José já foi vendido aqui, José torna-se administrador, quando Jacó vem, está vendo as viagens de Jacó, quando Jacó vem com a sua família inteira aqui, eles vão habitar na terra de Gósen, porque José fala, mexer com gado é abominação para o Egito, então vocês vão falar que vocês mexem com gado, e aí Jacó vai mandar vocês ir para essa terra, eram as melhores terras do Egito, férteis, boa para gado, então é aqui que eles vão morar, por isso que o caminho deles é aqui, e daqui é que Deus vai trazê-los de volta para Canaã, agora para tomar posse definitiva da terra. É onde eles vão entrar e nós vamos ver o Mar Vermelho se abrindo, todo aquele negócio é o trajeto de volta para eles, e Deus vai mandá-los pelo caminho do Mar Vermelho. Veja, porque os pregadores falam assim, que Deus poderia ter mandado eles por outro caminho, mas o Senhor prefere mandá-los pelo mar. Tá? Vocês vão ver essa história, existe essa história. Por que Deus manda pelo mar? Manda pelo mar exatamente para o povo ver a mão poderosa, os milagres de Deus e dar experiências vivas para eles. Deus poderia, havia o caminho, está vendo? O caminho para chegar ao Egito e sair do Egito sem ter que passar pelo mar, mas Deus manda ele pelo caminho do mar. Né? Ou seja, Deus tem o seu próprio caminho. O caminho de Deus não é o caminho que a gente traça. Às vezes a gente costuma dizer, Deus traça o certo por linhas tortas. Eu não gosto dessa frase. Por quê? Porque qualquer linha que Deus traçar, ela não é torta, ela é certa. A gente pensa que atalho é o melhor caminho, a gente pensa, não, o meu futuro vai ser assim, eu vou fazer isso, 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 e Deus vai fazer aquilo. E às vezes Deus está dizendo, não, eu quero que você dê umas voltinhas, não é? Por exemplo, quando Israel vai voltar, uma das últimas barreiras que eles encontram é Jericó e a muralha de Jericó.
Deus poderia ter derrubado a muralha na primeira vez, mas Deus mandou o povo dar voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas, em silêncio, e depois o povo gritar e a muralha cair. Por isso você tem que estar disposto, irmão, a dar algumas voltas com Deus, né? O povo de Israel deu 7 voltas em torno de Jericó. Jacó se dobrou 7 vezes antes de encontrar com seu irmão. Nós estamos precisando nos dobrar algumas vezes diante de Deus e andar com Deus, né? Dar um passeio com Deus pelo caminho que Ele traçar para nós e ver o que Ele vai fazer. Amém, irmãos? Assim nós encerramos então o texto da Bíblia, né? As implicações para a nossa vida, poderíamos pensar rapidamente no seguinte: Jacó foi transformado no encontro que ele teve com Deus no Val do Jaboque, mas prova que ainda tinha medo do seu irmão indo para outra direção. Quando fazemos o mal, sempre haverá resquícios de medo em nossa memória. Por isso Deus proibiu Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque esta é a morte que Deus se referia. Sabia? Quando Deus falou com Adão, não coma dessa árvore, porque no dia que comer dela, vão ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Não foi assim? Bem claro que a serpente falou muito bem, não coma daquela árvore. Porque Deus não queria que o homem, irmãos, tivesse o conhecimento do bem e do mal, não tivesse essa forma de discernir, porque o homem tinha tendência ao mal. E o que aconteceu? A gente viu no exemplo de Jacó. O mal sempre deixa resquício na cabeça da gente. E se Adão não tivesse comido da árvore do bem e do mal, ele não saberia o que é o mal. E não ia morrer igual ele morreu, pouco a pouco, até encontrar com o irmão dele. Para depois ver que o encontro foi bom, foi tranquilo, foi dirigido por Deus. Amém?